Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal continental. Quintas-feiras, 21 horas, na Mira do Ambiente. Informação e sensibilização ambiental. Programa quinzenal produzido e realizado por Joana Lima e Tiago Cruz. Conhecer é proteger, na Mira do Ambiente. Quintas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Sapataria Celine encontra centenas de modelos para todos os gostos numa área de 800 metros quadrados. Percorra a nossa galeria de produtos e encontre o calçado a seu gosto, ao melhor preço e com a melhor qualidade. A Sapataria Celine tem sempre calçado nacional, porque o que é nacional é bom. Visite-nos também na internet em celine.com.pt e também na Avenida Cidade de Coimbra 136, na Praia de Mira. Sapataria Celine, aguardamos a sua visita. Chegou ao sítio certo, esta é a sua estação. Som do Live Audiovisuais, alugar de equipamento audiovisual para conferências, concertos, karaoke, desfiles de moda, casamentos, grupos folclóricos e muito mais. Som do Live, som com boa onda. Contacto-nos, telemóvel 924 118 399 em Mira. Mira do Ambiente. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa 29ª emissão do programa Na Mira do Ambiente. Eu sou a Joana Lima do CN Mira e comigo, mais propriamente à minha frente, eu tenho o Tiago Cruz que me acompanha nesta aventura que é a rádio. Hoje tínhamos um convidado especial para vocês, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida, mas por motivos de agenda não pôde estar presente. No entanto, já nos disse que em março viria ao programa. Ficamos à espera. Como sempre, e para começar bem o programa, o Tiago tem uma pergunta para vocês. Vamos lá ver quem acerta. E antes de passar à pergunta, vou só aqui, já estão aqui no Facebook até claro. Ei, caraças! O Joaquim Silva dizer-lhe boa noite, está-nos a ver e diz boas noites. Hoje é o dia dos radialistas. Hoje é o dia da rádio. Dia mundial da rádio. E tivemos sorte, estamos a fazer rádio no dia da rádio. Exatamente. O Hermínio Rocha, boa noite, também nos está a ver. E o Joaquim diz, é hoje que ganho prémios. Por acaso, Joaquim, eu pensei assim, hoje é dia mundial da rádio, Tiago, nós devíamos dar um prémio, devíamos oferecer um prémio. Por acaso eu disse isso ao Tiago, mas ficou no ar. Tipo, não obtive resposta e então ficou no ar. Parece que ainda não é desta. Mas ainda não caiu ao chão? Não. Então, e no Dia Mundial da Rádio vamos mergulhar no oceano e falar sobre alforrecas, aqueles seres gelatinosos. A pergunta de hoje é, uma alforreca é composta por, e nós queremos saber a percentagem de água. Hipótese A, 45%, hipótese B, 60%, C, 80% e D, 95%. A pergunta e as hipóteses de resposta estão a passar em rodapé no Facebook e nós agradecemos e pedimos que nos vão respondendo à nossa questão ao longo do programa. Exatamente. Vamos então começar com as nossas notícias. Assim vai o mundo. Cidades estão a atrair mais abelhas do que o campo. Um estudo em cidades alemãs e nos campos em redor concluiu que há mais polinização de flores em meio urbano, local onde há mais abelhões e abelhas do mel. A equipa de investigadores alemães trabalhou em locais ricos em flores, como parques e jardins botânicos, em 9 cidades alemãs, incluindo Berlim, Potsdam e Dresden. Comparou depois estes dados com os resultados obtidos em zonas rurais, igualmente ricos em flora. Tanto nas cidades como no campo, os cientistas usaram armadilhas para insetos de forma a contabilizarem o número e variedade de espécies. Para medirem o grau de polinização, usaram vasos com flores de trevo, contando as sementes aí produzidas. Registaram todas as visitas dos insetos a essas flores 20 vezes por dia durante 15 minutos. O resultado? As plantas polinizadas com mais sucesso estavam nas cidades.
Aqui, as flores foram visitadas mais vezes do que nas áreas rurais. Apesar de nas zonas rurais encontrarem mais diversidade e quantidade de insetos, especialmente moscas e borboletas, foi na zona urbana que a polinização ocorreu mais através dos abelhões e das abelhas do mel. Os cientistas acreditam que as razões para estes resultados devem-se ao facto de as cidades alemãs possuírem muitos habitats disponíveis para abelhões e abelhas selvagens. Boas oportunidades para nidificar podem ser encontradas nos solos expostos, em madeira morta e em cavidades nas paredes, e a grande variedade de plantas em flor nos parques e jardins assegura que há um fornecimento de comida de confiança, relata a equipa. Robert Paxton, autor principal do estudo, ficou chocado ao perceber como é que o desempenho de polinização em terras cultivadas é pobre de uma forma tão consistente. Mas acredita que o uso de pesticidas nas culturas possa ser uma explicação. Os investigadores aconselham que as necessidades dos abelhões devem ser especialmente tidas em conta quando se planeiam espaços verdes e que sejam criados espaços de nidificação e áreas ricas em flores nos campos e nas ligações entre espaços urbanos e rurais para, por exemplo, suportar a polinização em pomares comerciais. Antes de dizer alguma coisa, deixa-me dizer boa noite à Susana Lima, que nos está a ver. Esta notícia é para ela. Boa noite, Susana. Pois é, abelhinhas e abelhões. Já temos aqui uma resposta. Pica Já? Margarida. Lembras-te? Pica Margarida. Sim, a Pica Margarida. Até faz sentido. Para abelhas e abelhões, Pica Margarida tem tudo a ver. Tanto Pica como Margarida. Por acaso tem tudo a ver. Ela diz que é a resposta D, 95%. 95%. De água. Jaime Oliveira também nos está a ver, boa noite para ele também. É assim, quanto à notícia, eu tenho a minha própria opinião. Por isso é que és o comentador das notícias, é assim. Não, mas tenho a minha própria opinião no sentido em que no campo a polinização é mais fraca, porquê? Para já, por causa da rotatividade de culturas. Se houver agricultura, há rotatividade constante de culturas. E depois, a quantidade de insetos é maior, mas a quantidade de flores também é muito maior. À partida, a taxa de polinização de cada flor vai ser menor. Já percebi o teu ponto de vista, mas pelo que eu percebi, a quantidade de flores é menor no campo. Menor, isso é um bocado estranho. Sim. Olha que não é assim tão estranho. Se tu fores Mas ver lá um está, por jardim, causa da olha a quantidade. agricultura. Exatamente, por causa da agricultura, exatamente. Porque aquilo que se cultiva normalmente não tem flores assim tão chamativas para as abelhas, não é? Sim. Os jardins têm flores muito mais Pronto, e aqui o Sr. Robert mais Paxton atrativas. Sim. Diz que ficou chocado ao perceber como é que o desempenho de polinização em terras cultivadas é pobre. Eu não fico chocado. Há rotatividade de culturas. Se calhar todos os meses em zonas quem vive da agricultura e grandes explorações agrícolas, se não é todos os meses, é quase está a mudar de culturas. E isso faz com que a polinização seja baixa. Quando se pensa, não dá para polinizar, não há tempo. Eu entendo o senhor, porque quando se pensa em campo e cidade, onde é que vais pensar onde é que estão os animais? Pensa logo, a primeira coisa que te vem à cabeça é que estou no campo, não estou na cidade. Na cidade não existem animais, não é? Existem. Existem, mas a primeira coisa que pensas é isso, não é? Os animais estão no campo. Na cidade existem poucos animais. Sim. Porque o ambiente não é tão favorável, não é? É o que se pensa logo, assim, à partida. Por isso é que para ele foi chocante. Choque. Sim, está bem, mas eu não acho Pronto, que seja foi por causa assim disso. tão chocante. Mas lá está, existem mais abelhas nas cidades. Pelo menos na Alemanha, não é? Na Alemanha existem mais abelhas e abelhões. Quando as cidades têm muitos jardins, muitas flores, muitos jardins, exatamente. É muito atrativo. É atrativo. Claro. Por isso é que eles queriam fazer as tais ligações, uma espécie de corredores, não é? Corredores de flores entre as zonas urbanas e as zonas rurais, que é para os insetos se manterem nos dois habitats diferentes, nas duas para zonas. eles circularem. Exatamente, para circularem. Até por causa, lá está, eles deu o exemplo da parte económica, os pomares comerciais, porque os pomares precisam da polinização e normalmente os pomares não estão nos centros urbanos, estão nos centros rurais. E então são necessárias as abelhas, são os principais polinizadores. É o ser vivo mais importante no planeta neste momento. É a abelha. É a abelha. Dizer boa noite ao Herculano Carvalhosa que nos está a ver. Joaquim Silva diz: resposta é vinho do Douro. A resposta é vinho do Douro.
Vinho do Douro? As alforrecas são constituídas por vinho do Douro? Ui, minha Nossa Senhora. E depois já há alguém que diz o seguinte: boa noite, obrigadinha, Tiago Cruz. Quem será? Ai, a Susana. É a Susana. Pois. Herculano Carabalhosa diz boa noite, Joana e Tiago, não esquecendo o técnico JJ. Boa noite para o Herculano também. Boa noite. E vamos passar à próxima notícia. Projeto europeu estuda potencial da alforreca para filtrar poluição. Nós estamos virados para as alforrecas. Em colaboração com cientistas israelitas, os investigadores eslovenos estão a desenvolver um protótipo de filtro para as estações de tratamento de águas utilizando muco das alforrecas. De acordo com os cientistas, o muco produzido pelas alforrecas quando estão em situação de stress é capaz de reter as partículas de microplásticos. Segundo Katia Klan, química marinha do Instituto Nacional de Biologia da Eslovénia, o microplástico verde é absorvido pelo muco. Por outro lado, diria que é preciso refletir sobre a sustentabilidade desta tecnologia. São precisos mais estudos e mais projetos para não ficarmos dependentes da sazonalidade da alforreca e para sabermos como criá-la. Outro objetivo deste projeto europeu, designado Go Jelly, eu gosto muito do nome deste projeto, é saber se é possível produzir fertilizantes agrícolas a partir das alforrecas. O cientista alemão Thorsten Heinzke, não sei se é assim que se diz, refere que seria necessário um processo de secagem das alforrecas para este fim e que ainda existem questões a serem respondidas. Como fornecer esse material seco à planta? Que efeitos teria nos micro-organismos do solo, no crescimento das plantas, nas águas subterrâneas e na qualidade do ar? Há ainda muito por estudar e explorar no mundo das alforrecas e na economia circular. Tá, rimou. Mais alforrecas. Aqui não há... O que é que eu posso dizer? Não há grande coisa a dizer para já. Ainda falta estudar tanta coisa, ver tantos impactos. Pode ser bom por um lado, pode ser mau por outro. Mas sabes porque é que eles começaram a estudar as alforrecas? Porque com o aumento da temperatura começou a haver mais alforrecas a surgir na costa, na costa das países. Pronto. E então começaram a ver qual era a potencialidade das alforrecas. Uma das que mais aparece... Carabela portuguesa. Por acaso tem o nome português, é carabela portuguesa. Pronto, e então andam a estudar o muco das alforrecas. Mas lá está, é muito sazonal, elas aparecem mais na altura do verão, mas com o aquecimento das águas, as alforrecas a população das alforrecas está a aumentar, a densidade populacional. As alterações climáticas. É o que vem a seguir. Antártida bate recorde de temperatura. A Antártida atingiu os 18,3 graus Celsius, a temperatura mais alta alguma vez registada naquele continente no passado dia 6 de fevereiro. Olha, em fevereiro, atingir 18,3 graus. A temperatura bateu o recorde anterior de 17,5 graus Celsius, registado em março de 2015. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a Península Antártida é um dos locais da Terra onde o aquecimento tem sido mais rápido. Nos últimos 50 anos, a temperatura subiu 3 graus, razão pela qual quase todos os glaciares da região estão a derreter. O aumento da temperatura neste continente tem várias consequências, desde o degelo à consequente subida do nível do mar. Na década de 1990, o degelo na Antártida e Groenlândia fazia subir o nível do mar a um ritmo médio de 0,27 milímetros por ano. Parece pouco, mas isto é muito. E nesta última década, o ritmo acelerou para 0,59 milímetros por ano. Em 2018, um grupo de investigadores estimou que a Antártida perdeu cerca de 3 bilhões de toneladas de gelo entre 1992 e 2017, o que corresponde a uma subida do nível médio do mar de cerca de 8 milímetros. Estamos a falar 8 milímetros na vertical. Se imaginarmos isto, por exemplo, aqui na nossa costa, na Praia de Mira, dá para aí 3, 4 centímetros de avanço. Pois, porque sobe na vertical, mas depois tem não é? Sim, o mar. A vertente da praia é na diagonal, digamos assim. Uhum. Exatamente. Os 0,8 centímetros na vertical corresponde para aí a uns 3 ou 4 centímetros na horizontal de avanço. Tu não te gostas de falar de matemática? Tu metes sempre a matemática nos teus comentários, é impressionante. Não meto nada sempre. Sempre. No das abelhas não meti, por exemplo.
Não tragas notícias que tenham. Por acaso este até tipo de meteste nas coisas. abelhas. Porquê? Falaste na proporção da quantidade de flores e que havia mais flores e então também havia mais insetos e então o número de polinização era menor. Isto é para as crianças verem que a matemática está por todo lado. A matemática está por todo lado. E a biologia também. E a biologia também, claro. E a geologia também, obviamente. Pronto, isto é mais do mesmo. Já temos falado tanto disto. Pois é, alterações climáticas. Mas realmente 18 graus na Groenlândia em fevereiro. Na Groenlândia, na Antártida. No Antártida. continente, na Antártida. Foi na zona mais a norte da Antártida. Ainda por Quanto mais cima. a norte, pior. É isso que eu estou a dizer, ainda mais. Foi na Isto zona também mais a pode norte. ter a ver com ventos, e etc, mas de qualquer forma é muito grave. Uhum. E ainda há pessoas a dizer que não existem alterações climáticas nenhumas. Pronto. Essas pessoas, deixa lá. Há que haver sempre os dois lados da moeda, diz. Luís Martins está-nos a ver, boa noite. Maria Boa Mateus noite. também está a ver, Boa noite noite. também para a Maria. Luís Cruz também, boa noite. Boa noite para todos os que nos estão a ver e a ouvir. Ou só ouvir. Pronto, para todos os que nos estão a ver ou ouvir. Está melhor? Muito obrigada. A exposição a poluente do gasóleo reduz capacidade de eliminação de bactéria que causa a pneumonia. Um estudo realizado por investigadores da Universidade de Liverpool e publicado na revista Journal of Allergy and Clinical Immunology revela que a exposição a partículas de exaustão dos motores a diesel, as DEP, um poluente do ar que inclui fuligem e aerossóis, reduz a capacidade de as células imunitárias eliminarem as bactérias pneumococos que originam a pneumonia. Nestas condições, a bactéria sobrevive mais facilmente nas vias respiratórias, invade os pulmões e provoca uma inflamação que pode levar, eventualmente, a que a bactéria entre no sangue, provocando uma doença grave. A Organização Mundial de Saúde estima que a poluição atmosférica mate anualmente 7 milhões de pessoas, das quais 490 mil por pneumonia. Antes de comentar o que quer que seja, deixa-me só relembrar aqui a pergunta que nós temos hoje. Está a passar no rodapé no Facebook. E É sobre alforrecas. pedir às pessoas que nos deem uma resposta, se faz favor, que participem. E a pergunta é: uma alforreca é composta por A, 45% de água, B, 60% de água, C, 80% de água ou D, 95% de água? Agradeço e peço que vão respondendo através do chat de Facebook. A pergunta e as 4 hipóteses de respostas estão a passar no rodapé do Facebook. Comentando, Sim. já se sabia que os poluentes dos combustíveis que são maus para a saúde, isto é mais um estudo que vem comprovar isso. Pronto, mas agora se fizeram uma relação entre a bactéria pneumococos e portanto, o sistema imunitário. Sim, mas pronto, é mais para Neste pessoas caso que são estão os macrófagos. expostas a este tipo de... Neste caso são os macrófagos que ficam com menos capacidade de eliminar as bactérias. Pronto, isto, pelo que eu percebo, é mais para quem está exposto constantemente a este tipo de poluentes. Agora, se calhar, o próximo estudo é comparar as pessoas das zonas mais urbanas com das zonas mais rurais. Pode ser um exemplo. Vou fazer esse estudo. Isso era de microbiologia, não sou grande fã de microbiologia. Quer dizer, por acaso até acho interessante, mas não tenho muito jeito. Então, estudo revela que plantas estão a florir mais cedo. Eu e o Tiago já tínhamos comentado isto. Por causa das magnólias. As magnólias este ano floriram no início de fevereiro. Não é por causa das magnólias. As magnólias florescem Mas normalmente, cedo. normalmente em fevereiro Era ainda há as azálias. Sim, as azálias também. As azálias Mas é que nós comentamos foram as azálias. Normalmente no início de fevereiro e até ainda às vezes em março há grandes camadas de geada e é estranho as plantas já estarem a florir. Sim, mas as magnólias elas gostam de... É o frio que elas gostam, na verdade. Apesar de não estar muito frio. Mas elas gostam. As magnólias é nesta altura. As azálias é que é estranho, não é?
Pronto, e então este estudo comprovou aquilo que nós andamos a falar. Um novo estudo científico realizado por investigadores do Museu Nacional Espanhol de Ciências Naturais revela que a imprevisibilidade do clima está a fazer com que as plantas herbáceas deem flor mais cedo no ano, mas que isso não afeta o seu sucesso reprodutivo. O estudo foi levado a cabo durante 4 anos e os investigadores estudaram a forma como 2 espécies de plantas herbáceas, a Onobrichis vicifolia e a papoila brava, que é a Papaver roes, estão a ser afetadas pelas mudanças no clima. Para isso, foram feitas simulações de diferentes cenários climáticos aos quais as espécies foram submetidas e avaliaram-se os seus efeitos. Concluiu-se que as plantas aceleraram a sua floração e reprodução e, contrariamente ao esperado, esta antecipação na floração aumentou o sucesso reprodutor das plantas e desencadeou o maior crescimento populacional. Como explicam os investigadores, cada vez conseguimos prever com menos exatidão quando vai chover e quando iremos dispor dessa água. Isto afeta os seres vivos, cada vez mais sujeitos a maiores desafios para crescer e se reproduzir, especialmente as plantas que não se podem deslocar. Seria então expectável que a antecipação da floração desencadeasse um menor sucesso reprodutivo e menor sobrevivência, mas não foi isso que este estudo concluiu. As plantas geraram mais sementes e sementes mais pesadas, que produziram um maior crescimento populacional, explicou Patrick S. Fitz, coordenador do estudo. E continuou: ao florescer antes, as plantas aumentaram o seu período reprodutivo, aumentando, assim, as possibilidades de polinização e de produzir sementes. Além disso, esta antecipação foi transmitida às gerações seguintes, o que foi crucial para a sua adaptação. Os investigadores acreditam que estas conclusões devem ser tidas em conta nas teorias ecológicas e evolutivas e nos modelos que se utilizam para prever os efeitos das alterações climáticas, assim como consideram que estes resultados são promissores porque permitiram comprovar que as plantas estudadas se adaptaram às alterações melhor do que o esperado. No entanto, alertam para o facto de a sobrevivência depender da velocidade de reação de cada espécie e das condições climáticas serem cada vez mais extremas. Continuamos a falar essencialmente de alterações climáticas. Pronto, é. Não saímos do mesmo. Vamos lá dar sempre, não há hipótese. Pronto, isto nós já tínhamos comentado que as plantas realmente cada vez estão a florir mais cedo. Mas é engraçado que elas evoluíram, estas aqui, não é? Evoluíram rapidamente. Pois, mas nem todas evoluem rapidamente. Lá está, isso foi o que eles alertaram, não é? Depende vai de espécie para espécie. Pronto, isso depende da capacidade de adaptação de cada espécie. Não só de plantas, mas também de animais. Já de animais que conseguem adaptar-se facilmente, há outros que não. E aqui temos um exemplo, felizmente, daquelas que se conseguem adaptar facilmente, mas se calhar noutros estudos vamos ter exemplos daquelas que não se conseguem adaptar sequer, porque o ritmo das alterações climáticas é demasiado elevado para a capacidade de adaptação que elas têm. E acho que não há mais nada a dizer aqui. Mas é engraçado que elas anteciparam a floração, mas o período reprodutivo aumentou, não ficou o mesmo. Portanto, aumentou o período reprodutivo. Elas anteciparam a floração, mas continuam a floração é mais prolongada. Exatamente, a polinização também. E formaram sementes mais pesadas. E agora, a parte das sementes mais pesadas é que eu não sei porquê. Fazia mais sentido se fosse com as chuvas, as sementes serem mais pesadas, não é? Se chovesse muito. Não se o tempo fosse mais seco. Digo eu. Não sei, as sementes mais pesadas à partida vão germinar mais perto. Não tem capacidade de expressão tão grande. Pois não. Agora porquê? Não sei. Precisamos da ajuda de Darwin para explicar isso. Porque a mim fazia mais sentido, não é? Se chovesse, elas serem mais pesadas. Para não serem transportadas. Mas elas se calhar são mais pesadas é para cair mais rápido para germinar enquanto está a chuva. Então, pode ser. Temos que perguntar à papoila e de conspiração. Temos que perguntar à papoila e à outra que tem um nome esquisito. Deixa-me aqui passar os olhos no Facebook. João Pechino, boa noite, que nos está a ver. O Luís Cruz diz: Joana, o Tiago é um chato.
Ah, pois é, mas isso toda a gente Sérgio já de sabe. Oliveira, boa noite. Ao Sérgio que nos está a ver. O Luís Cruz diz 95%. Vai tudo para os 95%, a sério? Susana Lima diz, eu também acho que a resposta certa é D, 95%. Vai tudo para 95%. José Almeida, resposta D, acho eu. É o que diz o José. E depois diz, o facto de aumentar a sua reprodução, não poderá isso, em alguns casos, entre parênteses, significar algumas pragas... Algumas pragas. Algumas pragas que afetem o ecossistema onde se inserem. É assim, aumenta a densidade populacional. Se elas evoluírem de forma mais rápida do que outras espécies, é normal que ocorra esse desequilíbrio, não é? E elas se tornem uma praga. Sim. Mas agora assim, praga, não sei. Isso depois também vai depender depois da cadeia alimentar em si. E da própria capacidade de adaptação das plantas circundantes, digamos assim. Exatamente, as outras. É. Podem se tornar praga, como não. Se houver uma ou duas que se adaptem muito melhor que as outras todas, pode ser uma praga. Sim. Mas se houver várias a adaptarem-se mais ou menos ao mesmo ritmo... E depois, não é só, e depois tem a ver também com a quantidade de predadores dessas plantas. Também. Porque se houver bastantes predadores, também a densidade populacional mantém-se, mais ou menos. À partida, a natureza depois tende a equilibrar. Sim. Se há muito alimento, há muito predador. Se há pouco alimento, diminui o predador. Sim. Portanto, isso aí é só com o desenrolar dos anos, do tempo, é que nós vamos ver se isso vai acontecer ou não, se vai transformar em praga. Pode, como não. Nelson Vilela... Okay, estás muito confuso, Tiago. A tua cara está muito confusa. Estou um bocado confuso. Nelson Vilela diz, e os tomates? E os tomates? Sim. Estás tão confusa como eu neste momento. Joaquim Sá diz, olá, em relação olá à... Aqui só, eles fizeram um estudo só com duas plantas. O Nelson Vilela, se nos está a ver e ouvir, ou à partida estará, não é? Que vá ao chat do direto do Facebook da Rádio Mira e que me explique esta parte dos tomates que eu não percebi. Sei lá, não sei. Também não sei. Mas se calhar deve ter a ver com isto, mas eles foi feito com estas duas espécies. Agora, os tomates eu não sei, não fizeram os estudos, pelo menos que eu saiba, não sei, podem já ter feito, não sei. Também não sei. Ou será que ele está a dizer que os tomates, não sei, pode estar a falar de tipo de cultivo de tomates, se antecipa, se não antecipa, não sei. Pronto, vamos avançar, ele tem que explicar, Então, e agora? E vamos para a próxima rúbrica, é isso? Exatamente. E nós por cá. E nós por cá. Tica lixo zero para orla costeira. No passado dia 8 de janeiro, Portugal lançou o projeto piloto com política lixo zero na orla costeira, que envolverá nos próximos 3 anos vários atores-chave comprometidos com zero desperdício de plástico, desde concessionários de bares de praia a produtores de eventos costeiros, associações de pesca a utentes das zonas balneares. A iniciativa é coordenada pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, tendo a Associação Portuguesa do Ambiente como parceira, e o projeto chama-se Cap on Litter, Capitalizing Good Coastal Practices and Improving Policies to Prevent Marine Litter, ou seja, capitalizar boas práticas de gestão costeira e melhorar políticas para prevenir o lixo marinho. Coisa tão complicada. Mas o nome está engraçado, Cap on Litter. Além de Portugal, estão envolvidas organizações e autoridades de Espanha, França, Croácia, Grécia, Bulgária e Alemanha. Locais onde o turismo costeiro é uma atividade económica essencial, mas onde o lixo marinho também é bastante. O objetivo deste projeto é exterminar o lixo marinho das zonas costeiras, principalmente o plástico. E como esperam fazer isso? Ao longo de 42 semanas, vão ser promovidos workshops e reuniões informais com proprietários de bares de praia, retalhistas, associações de pescadores, entre outros agentes, para trocarem experiências, explorar formas de melhorar as políticas regionais e otimizar as suas condutas. Depois, os resultados serão apresentados e discutidos a nível europeu, de forma a elaborar um manual de boas práticas para prevenir o lixo marinho, o Cap on Litter Green Book. Por fim,
Os efeitos desta campanha serão apresentados em Bruxelas de forma a concorrer aos fundos europeus estruturais e de investimento para obter financiamento para ações futuras. Como existe uma forte relação entre as atividades turísticas costeiras e a produção de lixo marinho, pretende-se com esta iniciativa encontrar formas de reverter a situação, reduzindo a produção de resíduos inerentes a este setor e melhorando a sua gestão, como um incentivo à recolha e reciclagem, acordos voluntários para a redução de embalagens entre produtores, retalhistas e recicladores e taxas ou incentivos em itens ou materiais específicos que possam encorajar o mercado a escolher e desenvolver produtos mais sustentáveis e sensibilizando o setor a adotar comportamentos corretos. Isto é interessante, mas também é interessante ver como é que isto vai funcionar. Pois, eu expliquei, só que eu não sei se isso vai ser no país inteiro, não deve ser. Pois não sei, sei que a Universidade de Aveiro, por exemplo, aderiu a isto. Ai, sabes? Sei. Ai, eu não sabia. Sei, Estás bem informado, muito bem. Estou. Sei que a Universidade de Aveiro aderiu a isto. Agora, não sei depois a dinâmica do projeto em si, como é que será e quais são os frutos que irá ter. E isso deve ser feito em algumas praias, não é? Eles devem fazer isso em... Digo eu. Não sei como é que vai funcionar. Isso tem que ser muito bem pensado. Será que aqui em Mira vão fazer? Nos bares de praia e assim? Podiam e deviam. Podiam e deviam. Pois. Agora se o vão fazer ou não. Mas essas reuniões, alguém tem que coordenar essas reuniões, não é? Supostamente. Tem que estar alguém à frente. Alguém exatamente, tem que ser responsável projeto. pelo projeto. Mas depois tem que estar tudo muito bem coordenado e muito bem interligado para funcionar. Porque, pelo que eu percebi, vai meter no projeto muitas entidades diferentes e que tu disseste algures, já não sei onde é que está, mas o que são vários países que vão fazer isso, é isso? Sim, não é só ser vários países, e depois as várias entidades no próprio país. Não, é assim, isto é coordenado pela Faculdade da Universidade de Lisboa, sim, mais a Associação... Faculdade de Ciências e mais Tecnologia. a APA, mais a Associação Portuguesa do Ambiente. Portuguesa do Ambiente, pronto. Mas depois, claro, isto... Devem ser eles que devem... Se calhar lá está, se calhar foram eles que falaram com a Universidade de Aveiro, para depois eles também fazerem, não é? Eles têm que arranjar promotores, pessoas que organizem isso em vários sítios do país, digo eu. Assim, tu dizes, depois aqui está, agora pronto. Ao longo de 42 semanas, isto dará... Lá estás tu com as contas, dará sim, aproximadamente 9 meses, por aí, mais coisa, menos coisa. Vão ser promovidos workshops, reuniões informais com proprietários de bares de praia, retalhistas, associações de pescadores, entre outros agentes. Por isso é que eu digo, isto vai envolver muita gente, mas se calhar só os workshops não sei se chega, mas para mudar mentalidades. Pois. Poderá ser o início. Eu acho que o que vai ser mais difícil vai ser juntar as pessoas a quererem fazer isso. Eu acho que isso vai ser mais difícil. Juntar as pessoas todas, não é? Na mesma agora, altura, tudo assim. O que vai ter realmente de bom este projeto, se realmente for levado como eu penso que deverá ser e que vai ser, é aqui a troca de experiências entre os diferentes agentes, ou seja, cada um vai dar a sua opinião e vai dizer o que é que acha que está bem, o que é que acha que está mal, o que é que se devia fazer, o que é que se está a fazer e não está a resultar. Sim. Porque aí as associações de pescadores, pronto, todos os envolvidos têm a sua forma de ver as coisas e conseguem perceber se as coisas estão a funcionar bem ou não no terreno, mais do que se calhar quem está à frente do projeto. E aí a troca de experiências é interessante e pode, se for realmente bem feita, pode surtir efeitos. Aí sim, acho que é o mais interessante no meio disto tudo ainda. Pois. Também acho. Antes de continuar, espera aí. Eu espero. Hermínio Rocha diz: boa noite, parabéns pelo programa. Quanto à pergunta, suponho ser a resposta D, 95%. Vai tudo para 95%. O que é que se passa com esta gente hoje? Vai tudo para 95%. Olha, ainda bem que não há prémio, é o que eu tenho a dizer. Então, mais algum comentário assim? Alice Caramujo, boa noite para a Alice que nos está a ver. Boa noite. Porquê que eu nunca
Eu não consigo decorar estes nomes. Eu não consigo decorar os nomes das pessoas. Bem, o Joaquim, o Herculano, a Susana, o Luís Cruz, pronto. Há pessoas que eu já consigo decorar os nomes. Outras, desculpa não lá, sei. Pica Margarida não se esquece. Pronto, Pica Margarida também. Pronto. Mas depois há outros nomes que não consigo. Parece que é sempre a primeira vez que os ouço. Ainda bem. Então, Too Good To Go. Eu adoro estes nomes destes projetos, destas empresas. Para mim, acho que é a parte bom melhor. demais. Too Good To Go. A app que evita o desperdício alimentar chegou ao Porto. Dia 4 de fevereiro de 2020 foi o dia em que a Too Good To Go chegou ao Porto, a aplicação de uma empresa dinamarquesa que luta contra o desperdício alimentar em 15 países e que permite comprar refeições com 75% de desconto. No Porto, são já 60 estabelecimentos parceiros nesta aplicação, disponível para iOS e Android, que é simples de utilizar. Basta escolher um estabelecimento, comprar a Magic Box, que é a caixa surpresa, na aplicação É uma caixa móvel. mágica. Mas eles traduziram como caixa surpresa. Parece os filmes, não tem nada a ver os nomes com o real. Pronto, não importa. Mas foi assim que eles traduziram a Magic Box, foi para a caixa surpresa. Na aplicação móvel e dirigir-se ao espaço para fazer a recolha. O facto de ser surpresa cria uma dinâmica especial e uma experiência única, considerou a diretora-geral Madalena Rugeroni. Rugeroni revelou que o objetivo da empresa para este ano de 2020 é ter 75 milhões de utilizadores em todo o mundo e pretendem trabalhar com 75 mil estabelecimentos. A empresa quer também lançar programas educativos, trabalhar com governos e expandir as parcerias com hotéis, supermercados, bombas de gasolina e organizações não governamentais como a ReFood e a Casa, que é o Centro de Apoio aos Sem-Abrigo. Segundo a empresa, Portugal tem um desperdício alimentar que ronda 1 milhão de toneladas por ano, sendo que os restaurantes descartam diariamente 50 mil refeições e 20% do lixo produzido no país corresponde a produtos alimentares que poderiam ter sido consumidos. Estava aqui a pensar uma coisa e estava... Já estava a fazer contas outra vez de cabeça. Não. Ah. As pessoas encomendam uma caixa surpresa, imagina numa pizzaria e depois sai-lhes uma comida vegetariana. Isso é que era demais. Eu acho. Caixa surpresa, eles não sabem o que é que lá vem. Pois não, mas podiam... Não, pode ser uma pizza vegetariana. Tipo, pizza em princípio não é? Se vai para uma pizzaria, em princípio sai de lá uma pizza. O problema é se sai alguma coisa a que tu és alérgico. Aí é que está o problema. Se vem qualquer coisa a que tu és alérgico. Pode vir. A não ser que a pessoa Aí é que diga, há um problema. olha, pode vir tudo menos isto. Não sei como é que é a aplicação, nunca a utilizei. Mas Isto é bom por um lado, é engraçado por outro, mas é aplicações. É sempre aplicações. Ela já estava em Lisboa. Em Lisboa a aplicação foi o ano passado, outubro, se não estou em erro. A aplicação chegou a Lisboa agora, em fevereiro, ao Porto. Portanto, acho que se vai expandir pelo resto do país. Mas é interessante para combater o desperdício alimentar. Sim, o desperdício alimentar é assim. O que eu acho que era mais interessante para combater o desperdício alimentar era os restaurantes, no final de cada dia, pegassem nas sobras e as fossem levar a associações que tivessem sem abrigo, crianças e outras associações, e que pudessem ajudar a alimentar essas pessoas. Isso é que era minimizar o desperdício. Minimizar o desperdício primeiro até era tentar ter noção da quantidade de comida que precisa num restaurante. Num restaurante isso é complicado. Não importa, mas há sempre forma de ter noção. Em casa é mais fácil, porque à partida são aquelas pessoas para comerem aquelas mesmo. Às vezes pode aparecer um ou outro a mais. Desculpa lá. Mas como diz o ditado, em casa de onde come um português, comem 2 ou 3. Pronto, mas ouve o que eu te estou a dizer. Mas num restaurante, vais-me dizer que num restaurante eles não têm noção de quantas pessoas é que têm por dia lá a comer. Pode variar um bocado. Pois podem variar, mas eles também sabem mais ou menos qual é o lucro que têm no mês. Portanto, se sabem qual é o lucro, também sabem que se estão a produzir mais, estão a produzir menos. Nunca sabem exatamente qual é o lucro. Não podem saber exatamente, mas têm uma noção. Mas a noção é relativa. Lá isso é o que dá a experiência. Mais para não pode faltar comida num restaurante. Já houve muitas vezes que tu quiseste comer qualquer coisa e não havia no restaurante. É verdade. Principalmente quando eu quero alguma coisa, quando eu estou com vontade de comer alguma coisa, assim, hoje apetece-me isto, chego lá, nunca há. Mas isso é porque tu estás gordo e tens que fazer dieta.
Deixa-me só dizer boa noite ao Meriquito Rodrigues. Luís que Cruz, está a ver. defende-me. Se tem algum jeito. Estou a ser insultada no próprio programa de rádio. Vera Mónica Sá, boa noite para a Vera. Olá, Vera, Ela diz Vera, olá. defende-me. O Tiago está a dizer que eu sou gorda. Defende-me, Vera, defende-me. Então, mais alguma coisa? Posso avançar? É Acho melhor, que sim. já está, os teus comentários já estão a ser insultuosos. Descoberto na Madeira o fóssil mais antigo de uma cenoura selvagem. Uma equipa de cientistas descobriu a presença de plantas de cenoura selvagem com caules e folhas gigantes há cerca de 1,3 milhões de anos na Ilha da Madeira. O estudo é pioneiro por duas razões. O fóssil de cenoura é o mais antigo do mundo e é a primeira vez que se caracteriza um fóssil de planta com evolução para gigantismo insular. O fóssil, identificado por Carlos Góis Marques, aluno de doutoramento em Geologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e a restante equipa, é de uma espécie conhecida como aipo da serra, que a espécie é Melanocelinum decipiens. Mas é um Que- aipo ou é uma cenoura? Tiago, espera. Que é atualmente encontrada em clareiras da floresta laurisilva úmida. Este tipo de floresta possui maior expressão nas terras altas da Ilha da Madeira. Apesar do nome comum ser aipo, estás a ver? Ouve, Tiago, ouve. Apesar do nome comum ser aipo, alguns estudos moleculares permitiram concluir que se trata de uma cenoura, do género Daucus, que evoluiu para uma planta linhosa insular, tornando-se uma cenoura gigante. Isto foi possível devido ao clima ameno da ilha e à ausência de herbívoros e competição pela luz solar. Segundo o principal autor do estudo, descobrimos uma cenoura selvagem que não tem um tubérculo tão desenvolvido. Em tempos, terá existido uma cenoura selvagem em Portugal continental que chegou à Madeira e, por causa desses fatores, evoluiu para uma planta grande. Estas plantas não produzem uma cenoura como as que conhecemos hoje, porque quando chegaram a uma ilha em que não existiam herbívoros a comer a sua parte superior, acabaram por crescer e desenvolver-se para cima e não para dentro da terra. Apesar do fenómeno já ter sido descrito há mais de 150 anos por Darwin, até agora não se conhecia nenhum fóssil de uma planta com gigantismo insular que pudesse fornecer pistas sobre quando e como é que os seus antepassados evoluíram em contexto insular. E agora? Isto faz-me lembrar a viagem ao centro da Terra. É o gigantismo. A ilha misteriosa. A ilha Que misteriosa. Tudo o que era pequeno, como os insetos, ficou enorme, e tudo o que era grande, como elefantes, ficou pequeno. Sim. Faz lembrar um bocado Se o disso. Sr. Jorge pudesse colocar aí as fotografias das cenouras. Aí estão elas. Olha, então aqui. Do vosso lado esquerdo tem a floração da tal cenoura gigante. E do lado direito tem o porte da tal cenoura, que acabou por se tornar linhosa. Acaba por ser um arbusto. Tem o Pois, tamanho tem já. um porte arbustivo. Arbustivo já. Arbustivo não, aquilo é da árvore. 1,80 m. Já. 1,80 m tem. Eu acho que 1,80 m tem a pessoa. E eu acho que a árvore pode chegar a ter 3 metros, por aquilo que eu li. A cenoura gigante pode ter até 3 metros de altura. Portanto, é mesmo enorme, é mesmo gigante. É uma cenoura gigante. Eu gostava de ver mesmo a cenoura por Se baixo. ela crescesse para Por baixo, baixo, isso se é ela que é. crescesse para baixo, ninguém arrancava da terra. Pois não. Agora a segunda imagem, se faz favor. Muito obrigada. Do lado esquerdo temos a semente desta cenoura selvagem Tem aproximadamente 1 cm de comprimento. e do lado direito temos o fóssil que foi encontrado. 1 cm não. Aquilo são 5 milímetros. Pois. Tem ali. 5 milímetros mais milímetros. 10 milímetros. Pronto. E do lado direito temos o fóssil que foi 10 encontrado milímetros, aproximadamente 1 pelos geólogos, pela equipa de geólogos. Eles encontraram o fóssil e encontraram a planta. Ou seja, aquela planta é um fóssil vivo. É um fóssil vivo. Tem 1,3 milhões de anos, portanto, se este fóssil já existia há 1,3 milhões de anos e ainda existe a planta lá na Madeira. Vieram os dinossauros, foram os dinossauros, não? E ela ficou. Ah pá, essa coisa dos milhões de anos para saber se é mesozoico, se é paleozoico, esta parte aí, eu devia saber, na verdade. Mas, não sei, peço imensa desculpa. Eu e as perguntas difíceis. Só me fazes perguntas difíceis, tu queres me deixar mal aqui no programa. Mas eu já não sei, eu precisava da escala do tempo geológico, eu precisava da tabela, não tenho. Voltar à universidade.
Não, eu não sei de cor as datas. Eu sei as eras e assim, agora as datas, tipo, não sei. Eu sei que devia saber, mas não sei. Até porque eu digo aos meus explicantes, vocês não precisam saber isso para o exame, então depois também não sei. Pronto, resumindo e baralhando, é mais um fóssil vivo que temos em Portugal. Sim, é. Foi lá encontrado, sim. Eu pensava que era um aipo, toda a gente chama o aipo, agora vai ser a cenoura da serra, em vez de ser o aipo da serra, é a cenoura da serra. É mais difícil dizer a cenoura da serra do que o aipo da serra, mas... Não é cenoura? Cenoura. Cenoura da serra. Tem um U. É da serra. Boa noite para o Marco Neves que nos está a ver, neste caso boa noite. É Neves Marco. João Ribeiro Mingatos que nos está a ver também, boa noite. Boa noite, boa noite. E agora? E agora a próxima rúbrica, é isso? É. Sempre a andar, eu nem sei que horas são. Agora os relógios estão atrás de mim. São 10 menos um quarto. Muito obrigada. Onde ir? O que fazer? Se não sabem o fazer nos próximos dias, esta rúbrica é para vocês. No dia 15 de fevereiro, sábado, no Museu Marítimo de Ilhavo, das 10h30 às 17h30, decorrerá o workshop de ilustração científica Técnicas em Preto e Branco, dinamizado por Teodora Brava. O workshop será de produção de conteúdos gráficos na área da zoologia, com uma aplicação da técnica de grafite e aguarela sobre papel. Cada participante vai produzir o seu próprio desdobrável que comunica conhecimento científico sobre a espécie e o seu habitat. Serão cedidos aos participantes os seguintes materiais: lápis de grafite, papel de desenho, papel de aguarela, aguarelas, pincéis, máscara e capas de livro em cartolina prensada. Não sei porque a máscara. Fiquei um bocado... Quando eu li máscara, eu percebi muito bem. O workshop é destinado a adultos e jovens a partir dos 14 anos. As inscrições são limitadas a 10 participantes e devem ser feitas através do e-mail visitas.mmi@cm-ilhavo.pt. Ilhavo sem acento. Portanto, visitas.mmi de Museu Marítimo de Ilhavo @cm-ilhavo.pt ou do telefone 234 329 990. Vou repetir o telefone: 234 329 990. Antes de continuar, sim? Deixa-me ler aqui. A Pica Margarida diz: sim. Eu vivi na Madeira, já sabia que era uma ilha especial, mas não sabia desse fóssil. Está ao nível dos fenómenos do entroncamento. Por acaso está enorme, gigante. Deixa-me dizer também boa noite ao Virgílio Madaleno que nos está a ver, e o Américo Rodrigues diz: abraço, bom programa. Um abraço também para o Sr. Américo. Tanto tempo já não falo com o Sr. Américo. Sr. Américo, temos que pôr a conversa em dia. Acabei de partir uma mola. Tiago, estás-me a estragar o material. Que é isso? No mesmo dia, sábado, portanto, neste próximo sábado, das 9h30 às 16h30, em Guimarães, decorrerá a ação de formação informal, teórico-prática, proteção e promoção da biodiversidade. Das 9h30 às 10h30 serão plantadas árvores autóctones na Penha. Das 11 ao meio-dia e meia, no Centro Escotista de Guimarães, o projeto Vaca Loura ensinará a construir abrigos. Das 13 às 14h30 será a pausa para almoço, que está incluído, e das 14h30 às 16h30, construção de abrigos, comedouros e bebedouros para a fauna silvestre com Paulo Travassos da UTAD. No final, será entregue um certificado, mas isto só se a pessoa participar em todas as atividades. A participação é gratuita, mas limitada a 25 vagas até 14 de fevereiro, ou seja, amanhã. Se quiserem se inscrever, tem que ser até amanhã. E é preciso que haja vaga. Para mais informações, contacte geral@lab, de laboratório, paisagem.pt. Vou repetir, geral@lab.paisagem.pt. No dia seguinte, domingo, dia 16 de fevereiro, das 10 às 13h30, a Green Tracker organizará um percurso pedestre pelas Fragas de São Simão, na aldeia de Xisto de Casal de São Simão. O preço por pessoa é de 10 euros, apesar das crianças dos 10 aos 14 anos pagarem 5 euros. O preço inclui guia no terreno, chá e bolachas, seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil.
Para mais informações e inscrições, contacte geral@greentracker.pt geral@greentracker.pt ou vá a greentracker.pt, portanto, que é o site deles. Deve ser giro, porque as aldeias de xisto são quase todas giras, ou todas giras mesmo. E mesmo a outra anterior em Guimarães, para quem não conhece, pode ir até Guimarães. Aquela zona onde vão plantar árvores, a Penha é uma zona muito bonita também, vale a pena ir. Vale a pena ir. A cidade de berço. Fazer uma cidade de berço, olha que os de Viseu, isso aí há uma luta. Tenho culpa, Guimarães é que é conhecido como a cidade de berço. Há uma luta. Eles que lutem lá entre eles. Estás a fazer publicidade, parece turismo já. Estás aí a fazer publicidade aos locais. Isabel Mesquita Regateiro, boa noite, que está-nos a ver. Boa noite. Canadá. Para lá é boa tarde. Para lá é boa tarde. Boa tarde. E ao Virgílio Madaleno, que diz boa noite para ele também. Boa noite. No mesmo dia, domingo, dia 16 de fevereiro, na Fábrica de Ciência Viva de Aveiro, decorrerá o workshop Engenhocas com Paus de Gelado. Já conhece a exposição As Carolices do Avô Carlos? Junta a família e os amigos e vem desfrutar dos muitos brinquedos e engenhocas em madeira que temos para ti. Vem aprender a importância das roldanas, das alavancas e das gruas. Isto faz lembrar alguma coisa. Descobrir como andam... Falei tanto disto. Também eu. Descobrir como anda um carro com rodas quadradas, brincar com pêndulos e muito mais. Entra no mundo fantástico do Avô Carlos e inspira-te para construires o teu brinquedo repleto de ciência. Furar, colar, cortar são algumas das tarefas que temos para ti. Aparece. Público a partir dos 5 anos, sendo que crianças dos 5 aos 12 anos deverão ser acompanhadas por um adulto. Preço 5 euros por pessoa, o adulto acompanhante entra gratuitamente. As inscrições devem ser feitas para 234 427 053, vou repetir o número de telefone, 234 427 053, ou enviar e-mail para a fábrica, fabrica.cienciaviva@ua.pt. Ou deslocar-se ao local, provavelmente também poderá inscrever-se. Sim, vou repetir o e-mail, fabrica.cienciaviva@ua.pt, sem acentos. Antes da última, deixa-me só dizer que Isabel Mesquita Regateiro diz boa noite e beijinhos. Beijinhos para ela também. No dia 22 de fevereiro, sábado, das 16h30 às 18h30, na Biblioteca Municipal de Ilhavo, decorrerá o workshop Saberes com Sabor, Cosmética Natural. O workshop com Sara Fernandes ensinará 3 receitas para preparar em casa. A maioria dos produtos de higiene e cosmética existente no mercado contém alguns ingredientes agressivos para a nossa saúde. No entanto, existem alternativas mais saudáveis e naturais que podem ser preparadas em casa. Nesta sessão de Saberes com Sabor, aprenda a preparar alguns cosméticos com ingredientes que se encontra facilmente numa loja de produtos naturais ou na sua cozinha. Preço 5 euros. Inscrição prévia obrigatória para biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt. Vou repetir o e-mail, biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt. Ou então para o telefone 234 321 103. 234 321 103. Ilhavo está com uma dinâmica grande até. Tem muitos eventos. Muitos eventos. E já acabaste. E já acabei. Mas ainda sou eu a falar. É que vocês estão bem mais daqui um bocadinho. Ó Tiago. Eu sei, calma. É que tu calas-te. Isto é rádio, Tiago. Não podes calar. Tens de falar sempre. Não, tens de falar tu enquanto eu estou calado. Porque eu estou a pôr as coisas no sítio. Mas tu paras no tempo. Tu não podes parar no tempo. Cultura ambiental. Nesta emissão sugerimos um filme, um livro e uma música. O filme San Andreas, de 2015. Este filme foi sugerido por uma explicanda minha. Portanto, filme San Andreas, de 2015. Ray Gaines é um piloto de helicópteros do Corpo de Bombeiros de Los Angeles no meio de um divórcio com a sua esposa Emma e a planear levar a sua filha Blake à faculdade em Seattle.
Enquanto isso, o sismólogo Dr. Hayes e o seu colega Dr. Park encontram-se a fazer pesquisas para um novo modelo de previsão de sismos, quando uma falha próxima, e até lá desconhecida, fratura. Isto desencadeia um sismo de magnitude de 7.1. Após este sismo, Dr. Hayes descobre que toda a falha de Santo André se está a deslocar e que, por conseguinte, desencadeará uma série de sismos de grande magnitude que destruirão as cidades ao longo da falha. O filme baseia-se na ação de Ray Gaines, que tem que percorrer o estado da Califórnia ao lado da ex-esposa para resgatar a sua filha Blake. Um filme cheio de ação, aventura e drama, realizado por Brad Payton e tendo como ator principal Dwayne Johnson. Livro O Lado Selvagem, de John Krakauer. Em abril de 1992, Christopher McCandless abandona um futuro promissor, a civilização, a sua própria identidade, doa os $25.000 que constam do seu saldo bancário e parte em busca de uma experiência genuína que transcenda o materialismo do cotidiano. Rendido ao apelo ancestral e romântico da vastidão selvagem do longínquo oeste americano, inventa para si mesmo uma nova vida e, sem o saber, dá início a uma aventura que mais tarde viria a encher as páginas do jornal. E é com o justo sentido da dimensão trágica deste caso verídico que John Krakauer o recupera para criar uma narrativa iluminada que nos cativa pela sua capacidade única de trazer para a página impressa a força indomável de um espírito rebelde e lírico. Um must para todos os visitantes da estrada e da alma. E por fim, música. Seminole Wind, penso que é assim que se diz, Seminole Wind, de John Anderson. Hoje, o Estado do Sol, alcunha do estado da Flórida, é uma meca turística em expansão, mas costumava ser o lar dos índios de Seminole. Esta música country de 1992 lamenta as drenagens dos Everglades da Flórida e a remoção forçada dos nativos das suas terras em nome do controle de cheias e do desenvolvimento económico. Diz a música: desde os tempos antigos, os homens buscavam riquezas incalculáveis. Eles cavavam por prata e ouro e deixam os buracos vazios. Está feito. Um filme, um livro e uma música. Agora é contigo, Tiago. Deixa-me beber um bocadinho de água. Tu nem me deixas beber água. Ecossugestão. Então, e a ecossugestão é comigo. E como referimos numa das nossas notícias, que todos os anos em Portugal são desperdiçadas 1 milhão de toneladas de alimentos, a nossa ecossugestão vem de encontro a esta notícia. Estes números são um autêntico crime ambiental e deixam-nos assustados. Mas cabe a cada um de nós contribuir para que isso não aconteça. E para isso, o que é que podemos fazer? Na ecossugestão 2 deixamos algumas dicas. A primeira será cozinhar apenas as quantidades suficientes para as pessoas que vão comer em casa. Neste caso, para a família, pode não ser só a família, mas para quem comer em casa, e se são apenas 2 pessoas à mesa, não cozinhar para 5 ou 6. Isso é um bocado o hábito do português. Poderia dizer-se quando come um português, comem 2 ou 3. Pois. Isto para não ter O desperdício. sim, e para as pessoas terem receio de faltar comida. Sim. Não vale a pena ter esse receio, fazer as coisas na medida certa e na quantidade certa, isso seria o ideal. A não ser que esteja a pensar em fazer esta refeição para comer na próxima também, aí já é um bocadinho diferente. Aproveitar as sobras, há muitas receitas na internet que ensinam a aproveitar o que sobra da refeição anterior, e ao mesmo tempo isso estimula a criatividade, neste caso de cozinheiro ou cozinheira. Aprender a conservar os alimentos. Agora vivemos numa era em que há muitos equipamentos como frigoríficos que nos permitem prolongar muito a vida dos alimentos. Pesquisar dicas de congelação e descongelação sem pôr em causa o sabor dos alimentos.
ou utilizar outros processos como a desidratação da fruta ou a elaboração de compotas, fazer compotas para a fruta, por exemplo, não se estragar. Consumir até e não é o mesmo que consumir de preferência até. E se tivermos com atenção, quando compramos alimentos, muitos deles contêm esta última referência, que é consumir de preferência até. Ou seja, quer dizer que deve-se consumir de preferência até uma determinada data, mas se for alguns dias depois também não há problema, porque os alimentos mantêm as suas propriedades intactas. E estão aptos para consumo, e isto é só mesmo um prazo recomendado. Não deitar fora alimentos ainda bons. E por último, quando se vai comprar, quando se vai com aquela coisa de isto está em promoção e tal, vamos levar mais 3 ou 4, ver mesmo se precisamos realmente disso ou não, e levar só aquilo que necessitamos. Por exemplo, se formos comer iogurtes, comprar iogurtes para comer, pensar se vamos realmente comer esses iogurtes todos ou se estamos só a levar por uma questão de promoção e depois eles estragarem-se no frigorífico. Isso não vale a pena. Muito bem, Tiago. Que horas são? Eu estou contra o relógio, eu nunca sei que horas 10. são. Eu tenho ali um. São 10, eu esqueci-me que tinha ali um. Eu olhei para ele já um monte de vezes. Bem giro. Não raciocinei que era um relógio. Deixa-me só dizer aqui... Mais alguma resposta? Toda a gente ia para a dia. Paulo Damas diz abraço desde Luxemburgo. Um abraço também para o Paulo e para todos os que nos ouvem e nos veem no Luxemburgo. Pica Margarida diz, e também com os restos da comida fazer compostagem se possível. Também pode ser com as cascas de batatas, fruta, etc. Misturar tudo com terra, minhocas à mistura. Mas aí nós estamos a usar o desperdício. Nós queremos evitar o desperdício. Mas que as cascas não. Não, há cascas que se podem comer, na verdade. Pois. É preciso pesquisar e te habituares a comer cascas. Não é um bocado estranho comer cascas, mas na verdade existem cascas que se podem comer. Eu já vi receitas com cascas de batata fritas. Sim. Pedro Miguel Gordo, boa noite. Para o Pedro que também nos está a ver, e o António Veríssimo também nos está a ver. Boa noite para todos. Boa noite, boa noite, boa noite. E se vocês quiserem deixar agora assim rapidamente a vossa opinião quanto à questão que está a passar em rodapé, que já não sei qual é que é, uma alforreca é composta por A, 45% de água, B, 60% de água, C, 80% de água ou D, 95% de água. Podem deixar aí as vossas opiniões, porque eu já vou dar agora a resposta correta. Muito rapidamente, 15 segundinhos. 15 segundos, estamos à espera. Que respostas é que nós temos? A maior parte é a D, não é? A maior parte é tudo a D. É tudo a D. Pensava que ainda havia alguém a dizer outras. É tudo para a D. Vai lá, está alguém a responder? Não. António Veríssimo, ninguém? Acho que não. Não. Acho que não. Oh. Para já não. Entretanto, não. Vamos passar a... Aqui. Não vamos passar nada. Vamos passar nada, é para dar a resposta. Já estamos no fim. Vamos passar nada. Então pronto, vamos lá dar a resposta certa. O programa já vai longo até... Por acaso nem... Até nos despachamos hoje. 10 horas certinhas, quer dizer, mais ou menos. Não, a passar já um 10 e 3. bocadinho. Pronto. Mas está na hora de dar a resposta correta à nossa pergunta. De escolha múltipla, não é? Como um teste. Se tínhamos prémio, estávamos lixados. Pois estávamos. Uma alforreca... Tinha que ser sorteado. Uma alforreca é composta por... A resposta correta é... Isabel Mesquita diz, talvez D. Está certo. Mas C. Pronto. Temos uma pessoa a errar. A resposta correta é D. 95% de água. Muito bem. A maior parte, só o Paulo Damas é que ele quis dar uma coisa diferente, uma resposta diferente. Só o Paulo Damas é que não acertou. A resposta correta é D, 95% de água. Uma alforreca é composta por 95% de água. O restante é proteína, músculo e células nervosas. E há aqui uma coisa. Vocês sabiam que que as alforrecas podem ser comidas? Pois. Deve haver animais que as comem. As pessoas comem. No Sudeste Asiático, as alforrecas fazem parte da gastronomia há 1700 anos. Diz-me uma coisa, na Ásia, o que é que não faz parte da gastronomia? Pois, realmente não sei. Mas pronto, há 1700 anos que se comem alforrecas. O coronavírus veio
para a espécie humana, porquê? Por causa da dieta variadíssima que os asiáticos têm. Dos pangolins. Pangolim, E eles comem morcegos também? Não, foi nada. Eu hoje estive a ver essa coisa. O morcego, não. Os morcegos, eles pensavam que podia ter vindo do morcego. Mas como o morcego não está à venda nos mercados, agora porque está na época de hibernação, então eles não têm à venda morcegos, têm à venda os pangolins. Então pensam que tenha vindo o coronavírus do pangolim. E os pangolins estão em vias de extinção. Ainda por cima. E eles Pois, precisamente por causa disso. Por eles comerem os pangolins. É verdade. O que eu sei. Vê lá. Isto tem um bocado a ver com história também, se formos a pensar assim, porque eles tiveram uma altura depois da guerra em que não havia o que comer. E foi daí que eles começaram a comer um pouco de tudo. A verdade é que se houver assim, tipo, uma razia de alimentos, eles são os que sobrevivem mais, porque eles comem tudo. São os mais aptos, porque eles comem tudo. Deixa-me só dizer que o Paulo Damas diz: foi para animar a malta. Foi, é isso. Os asiáticos comem um pouco de tudo mesmo, é verdade. Literalmente. E pronto, isso depois também tem algumas consequências, não é? Pois. Mas eu penso que depois disto que eles vão ter que mudar um bocadinho os hábitos alimentares. Não é bem os hábitos alimentares, é as condições sanitárias. Porque eles apanham de qualquer forma. Os hábitos alimentares também. Mas nem é bem eles podem comer na mesma desde que haja um controle sanitário, não é? Porque eles apanham em qualquer lado e comem. Eles não fazem análises, percebes? Para ver se há contaminação da carne ou não. Eles não fazem nada disso, não há esse controle. E aí é que está o maior problema, é não haver esse controle. Continuando com as alforrecas. Portanto, elas fazem parte da gastronomia do Sudeste Asiático e são mais antigas que os dinossauros, as alforrecas. Sabias? Elas vivem na Terra há 500 milhões de anos. 500 milhões de anos. Os dinossauros já há 450 milhões, tem mais 50 milhões em cima. Então, afinal, tu sabes. Está ao bocado disso 1,3 das coisas e tu fizeste-me uma pergunta, afinal, tu sabes a resposta. Ai. Andas a gozar comigo neste programa. Não estou a gostar da brincadeira. Chegamos ao fim, então, da nossa emissão. Obrigada a todos por nos terem acompanhado. Já sabem que podem ser patrocinadores deste programa, é sempre bom relembrar, e ajudarem-nos a ter convidados especiais e a melhorar o programa. Se tiverem uma empresa ou negócio próprio, ou conhecerem alguém que o tenha e esteja interessado em fazer publicidade neste programa, poderão contactar a Rádio Mira e ser um dos nossos patrocinadores. Contamos convosco daqui a 15 dias. Continuação de uma boa noite e não se esqueçam que com o Oceano Mira, conhecer é proteger. Oceano Mira, conhecer é proteger. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt